Então tá bom, gente. A gente chama esse evento de olhos abertos e o destaque aqui é a gente dizer que a nossa fé não é cega. Nós somos cristãos. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui são cristãos e a gente precisa compreender, a gente precisa ter essa convicção de que nós não vivemos uma fé cega. No entanto, na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade onde a informação ela é algo que está, de certa forma, muito difundida, e existem muitos meios onde você pode buscar informação, algumas pessoas têm passado por circunstâncias e questionamentos para os quais a resposta acaba sendo uma resposta que atrela a nossa fé a uma fé cega. E a pergunta, normalmente, ela vai colocar alguns questionamentos na nossa forma de ver a nossa própria fé, isso pode colocar em dúvida a nossa própria fé, e eventualmente a gente tem visto muitas pessoas se afastando da fé justamente porque não conseguiram justificar para sua mente, para sua razão, aquilo que elas criam. E isso é um problema que a gente precisa enfrentar, a gente não pode acreditar que esse problema não existe e a gente precisa estar preparado para isso, porque no mundo secular as pessoas cada vez mais se preparam intelectualmente para defender os seus pontos de vista. E nós, do nosso ponto de vista da fé, a gente também precisa estar preparado para dar respostas racionais e que nos convençam e que convençam outras pessoas também, tá? Antes de eu começar, então, o tema, para quem não me conhece, meu nome é Luciano, eu tenho 39 anos, eu sou casado, tenho 2 filhos. Eu não gosto muito de ficar falando sobre currículo, até porque isso, às vezes, pode, de certa forma, gerar em alguém aqui algum tipo de questionamento, qualquer coisa do tipo, mas eu tenho formação em teologia, mas a gente vai ver aqui que muito do que eu vou falar hoje não tem nada a ver com teologia, não é o fato de eu ser formado em teologia que me habilita para fazer essa conversa com vocês. A gente vai falar de muitas coisas que não têm a ver necessariamente com teologia, e vocês vão ver, tem muito mais a ver com ciência, com filosofia, do que com teologia, mas eu quero que vocês entendam que a gente tem formação para falar sobre esse assunto. Eu participo de um projeto que se chama Mentoria Cristã. Esse projeto é um projeto que tem como objetivo fortalecer os irmãos, ajudar os irmãos a caminharem, a prosseguirem na caminhada, dando para eles um processo de mentoria gratuito, que dura 3 meses, mais ou menos, e nesse processo de mentoria a gente fala sobre vários temas, alguns deles a gente vai tratar aqui, mas temas muito mais relacionados a disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura bíblica, alguns outros temas, mas a gente fala também um pouquinho sobre temas relacionados à apologética, que é a nossa conversa de hoje, tá? E a pergunta que muitas vezes a gente recebe e que a gente tem dificuldade de responder é essa daqui, ó. Por que você crê no que você crê? Essa é uma pergunta muito boa. Um dia, se você eventualmente estiver conversando com um ateu, vou dar um exemplo aqui, pode ser qualquer pessoa, tá? Estou dando um exemplo de um ateu, mas para contextualizar essa pergunta aqui. Se um ateu chegasse para você e perguntasse para você assim, por que você crê no que você crê? Qual é a resposta que a maioria das pessoas daria? Pelo que a gente vem observando, pelo que a gente vem recebendo, né, de inputs aqui, de informações das pessoas que já participaram desse evento, a maioria das pessoas tem dificuldade de responder essa pergunta. Algumas pessoas vão dizer que creem no que creem porque tiveram uma experiência com Deus, ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, não existe um argumento lógico, coerente, racional, que responda a essa pergunta para a maioria das pessoas. É como eu perguntar, por que você acredita na Bíblia? As pessoas vão dizer que acreditam na Bíblia porque acreditam na Bíblia. Eu creio no que eu creio porque eu creio. E apesar disso não necessariamente ser um problema, se a sua crença ela é baseada apenas numa questão que tem apenas como fundamento a fé, eventualmente alguém pode te expor a um argumento racional que vai contrapor a sua fé e, como eu falei antes, pode colocar a sua fé em dúvida. Você pode entrar num conflito interno. E isso a gente vem observando muito, em especial nos jovens. A gente vê muitos jovens que, ao entrar na universidade, em especial, né, esse momento onde o jovem ele começa a receber uma carga de informação muito maior, ele acaba se afastando. Aquilo tudo que ele viveu durante a vida dele, como jovem, como criança, muitas vezes, tem crianças que nascem na igreja e se desviam mesmo assim. Por quê? Porque as experiências com Deus não foram reais? Não, eu não acredito que seja esse o problema. As experiências que as pessoas tiveram com Deus foram reais, mas em algum momento, alguma coisa se tornou mais forte
para essa pessoa do que as suas experiências que supostamente ela teve. Outro ponto que também a gente precisa lembrar é que experiências, elas não necessariamente vêm apenas daquilo que a gente considera fé, religião. Tem pessoas que têm experiências que se assemelhariam muito ao que uma pessoa que é religiosa relata, mas que tiveram experiências com coisas que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com uma fé específica. Tem pessoas que têm experiências que elas categorizariam como sobrenaturais, assim como uma pessoa diz que teve uma experiência sobrenatural com Deus. Tem pessoas que vão alegar que receberam curas sobrenaturais, mas essas pessoas nem mesmo creem em um Deus específico e coisas do tipo. Então, quando a gente entra no terreno da experiência, é muito subjetivo, extremamente subjetivo e vai variar muito de pessoa para pessoa. Não necessariamente, mais uma vez, isso é um problema, no entanto, para muitas pessoas não é o suficiente para que ela se mantenha firme. E aí, quando a gente fala sobre se manter firme, tem um vídeo que vocês vão ver aqui, é um vídeo de 10 segundos só, que ilustra como nós precisamos nos portar. Esse vídeo aqui, vejam aqui. Isso daqui é o pêndulo de Newton, vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês esse objeto, seja num vídeo, na televisão, em algum lugar. Eu vou pôr de novo só para poder explicar um pouco melhor. A ideia aqui do pêndulo de Newton é que a bolinha que está na ponta, ela vai ter uma energia nela, a energia cinética dela, que quando ela bate nessa bolinha daqui, a energia é transferida para as outras bolinhas até chegar na bolinha do final aqui, né? Isso aqui é bem comum, vocês já devem ter visto. Tá? Tem a ver com uma das leis da física. Isso aqui fica por bastante tempo. Se você deixar o pêndulo, ele vai assim por bastante tempo, até que a energia das bolas elas acabam diminuindo e eventualmente o pêndulo para, tá? Mas o que isso tem a ver com a nossa fé? Tem a ver com o seguinte, essa é uma ilustração, obviamente, né? Nós, como cristãos, nós precisamos ser não como essas bolinhas da ponta, que sofrem impactos e são influenciadas. A gente precisa ser como essas do meio, que apesar de sofrerem o impacto, se mantém firme naquilo que elas creem. E para a gente fortificar o alicerce, os fundamentos da nossa fé, a gente precisa de argumentos. A gente não pode viver apenas baseado em experiências. Não podemos viver só baseado naquilo que não vemos, naquilo que cremos apenas, mas que não temos evidências. É muito perigoso a gente viver assim. Mais uma vez, não necessariamente é um problema, mas é um risco que a gente corre. Porque, mais uma vez, se alguém eventualmente apresentasse para nós um argumento racional que contrariasse aquilo que a gente, no momento, cria, a gente pode se tornar influenciável a ponto de se desviar, e é isso que a gente não quer. E aí, para finalizar, e essa é a última vez que eu vou falar em questões relacionadas a cristianismo, à religião, existe um texto na Bíblia que muitas pessoas passam direto por ele e não prestam muita atenção. É o texto lá de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, que o apóstolo ele diz o seguinte: isso aqui é uma ordem, é um mandamento, isso daqui. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Não é para explicar para as pessoas a experiência que você teve com Deus, o que você sentiu quando você se relacionou com Deus ou qualquer coisa assim. Não, a gente precisa estar pronto para dar a razão, o porquê da esperança que é em nós. E só um contexto rápido aqui, Pedro estava escrevendo para pessoas que sofriam perseguição, que estavam sendo perseguidas. E por que aquelas pessoas seguindo a Jesus, se mantinham firmes naquilo que elas criam, apesar de todas essas perseguições e todas as provações que eles passavam ali? Existe uma razão, e eles precisavam estar prontos para explicar para qualquer pessoa qual é essa razão. Por que você continua sendo um cristão, apesar de você estar indo para a fogueira e para a arena? Existia uma razão que precisava ser explicada, que ia muito além da experiência, porque se a gente estuda o cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, a gente vê que, de fato, existiam situações onde as experiências sobrenaturais existiam? Sim, existia, mas não era isso que fazia com que eles ficassem fortalecidos. Era o testemunho dos apóstolos, era a convicção dos apóstolos que mantinham as pessoas firmes na fé. E a gente precisa compreender isso também. Então, para hoje, agora indo de fato para o nosso tema, eu preciso fazer uma introdução para colocar todo mundo na mesma página e depois a gente vai falar um pouquinho sobre argumentos para a defesa da nossa fé. Então, hoje o que nós vamos ver, né? A gente vai fazer uma discussão breve sobre Deus morreu, porque isso é um tipo de argumentação que a gente ouve hoje em dia, já faz algum tempo que essa ideia da morte de Deus, ela circula.
Aí a gente vai explicar de forma bem superficial o que é apologética. Vamos falar também de forma bem introdutória sobre filosofia e lógica. Depois vamos falar sobre cosmovisões. E aí sim a gente começa a falar sobre argumentos a favor de Deus, da veracidade do Novo Testamento e as evidências da ressurreição de Jesus. E com esse panorama, a gente conseguiria defender a nossa fé de forma muito mais consistente, com argumentos, com evidências, com ciência, com provas, para que a gente possa, então, fortalecer a nossa fé e, quem sabe, influenciar outras pessoas, né? Alguns recadinhos importantes antes da gente, de fato, começar. Eu não tenho todas as respostas, tá? Então, por mais que vocês tenham muitas perguntas, eu talvez não tenha resposta para todas elas. E, apesar da gente ter aqui uma pesquisa bastante extensa para fazer esse material, a ideia aqui é não apresentar para vocês um trabalho acadêmico. Então, não vou fazer referências aos autores, aos filósofos, aos pensadores, aos cientistas, não, essa não é a ideia, tá? Vou falar sobre os fatos, depois vocês podem pesquisar sobre os fatos se interessar a vocês. A gente vai falar sobre a raspinha do iceberg, nem é a ponta do iceberg desse assunto. Esse assunto é extremamente amplo e denso, tem muita informação que a gente poderia passar para vocês sobre apologética, mas a ideia aqui é só ser superficial mesmo e dar para vocês noções. Por favor, as perguntas de vocês, fiquem à vontade para fazer elas durante o tempo que eu for apresentando, mas eu vou evitar parar a minha exposição e explicar, e vou deixar para responder as perguntas mais para o final, tá bom? E, como eu falei antes, né, a gente pode discordar, não tem problema, vocês podem discordar de mim, tem coisas que eu vou falar que são difíceis mesmo, às vezes, de compreender, e vocês podem discordar, contanto que a gente mantenha o respeito aqui, tá tudo certo, tá bom? Então, começando, a frase que é muito famosa, atribuída, na verdade, é a frase de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. É bem famoso ele, se você já estudou filosofia, você já deve ter estudado sobre ele. Que ele disse o seguinte: Deus está morto e nós o matamos. O que Nietzsche quis dizer com isso? Que Deus deixou de existir? Não, até porque, né, se a gente fosse querer argumentar logicamente aqui, para que alguma pessoa morra, ela primeiro precisa estar viva, né? Não foi isso que Nietzsche disse quando ele... Não foi isso que ele quis dizer quando ele disse isso, na verdade. Ele quis dizer que nós não dependemos mais de Deus. Que agora, a partir do iluminismo, que foi a época que ele viveu, a partir da racionalidade humana, nós podemos compreender as coisas agora, independente de crenças religiosas e de deuses ou qualquer coisa do tipo. E esse tipo de pensamento vem sendo reforçado cada vez mais, cada vez que a gente tem mais informações, muitas pessoas acabam achando que, de fato, não precisamos mais de Deus para explicar as coisas. Isso tem trazido muitas pessoas para um campo de dúvida, um campo de incertezas, principalmente naquilo que tem a ver com alma, com vida após a morte e tudo mais, e muitas pessoas estão deixando de crer em Deus por causa desse tipo de pensamento. E aí eu preparei aqui para vocês uma situação para vocês pensarem a respeito quando a gente fala sobre Deus morreu. Talvez um dia vocês tenham que se deparar com uma pessoa que aborde vocês com uma abordagem mais ou menos assim, dizendo para você assim, não há provas da existência de Deus. Imagina você ir conversar com uma pessoa sobre qualquer coisa e você menciona Deus. Essa pessoa vai dizer para você, não há provas da existência de Deus, não tem nada que comprove que existe um ser sobrenatural. Esse negócio de Deus foi uma invenção dos homens para suprir umas lacunas, né, uns gaps, né, que a gente fala, né? Algumas lacunas de conhecimento que a gente não tinha. Por exemplo, antigamente achávamos que os trovões, os relâmpagos eram provocados pelos deuses, mas hoje a gente sabe que a ciência já demonstra claramente como funciona esse mecanismo dos relâmpagos e dos trovões e tudo mais. Então, Deus foi algo criado pelos homens para poder suprir essas lacunas de conhecimento que a gente não tinha. E achar que Deus criou o universo também é outra coisa infantil, talvez, porque a gente hoje já tem muitas provas científicas de que Deus não criou o universo. O universo existe por si só. Matéria, energia e tempo são os únicos ingredientes necessários para a existência do universo. A ciência já prova isso, já mostra isso de forma muito clara. A gente tem a teoria do Big Bang e mostra claramente isso. Então, esse negócio de que Deus criou o universo também é mais uma fábula, é uma historinha para crianças dormirem, um conto de fadas. A teoria da evolução, ela explica tudo o que as religiões falharam em explicar a respeito de como o homem criou-se, como o universo foi criado, como a natureza veio a existir. Tudo que a gente precisa saber, a ciência já explica hoje através da teoria da evolução. Acreditar em algo sobrenatural também é mais uma historinha para crianças. É algo que a gente usa quando a gente não sabe explicar um fato, um acontecimento. Mas a ciência vai evoluir o suficiente para explicar todas as coisas. É só a gente dar tempo para ela.
Então, acreditar que existe o sobrenatural, que existe vida após a morte, isso são só justificativas humanas para a gente se sentir feliz, para a gente se sentir completo, e, na verdade, isso tudo não passa de uma invenção do ser humano. A vida em si mesma, ela não tem um sentido definitivo, ela não precisa ter, justamente porque não existe vida após a morte. Você vai morrer e vai acabar. Então, para que ficar sofrendo com as coisas aqui? Por que ficar procurando um sentido para a vida? Viva a sua vida do jeito que você quiser, faça as coisas do jeito que você quiser. Esse negócio de que determinadas coisas são certas, são erradas, isso também é invenção do homem para poder controlar as massas ou qualquer coisa assim. A religião foi criada basicamente para isso, para colocar regras para que o homem não viva aquilo que ele quer viver de forma livre e espontânea. Mas considerando que não existe Deus e que não existe sobrenatural e não existe vida após a morte, isso também não passa de historinha para criança. Logo, Deus está morto. Essa seria uma argumentação de uma pessoa que não crê em Deus, por exemplo. E para nós agora, a pergunta que fica é: e agora? Que tipo de argumentação você teria para uma pessoa como essa? Para uma pessoa que vem preparada com um discurso assim? Você teria o que dizer para ela? Você saberia contra-argumentar toda essa argumentação que essa pessoa já veio preparada? A maioria de nós não. Por mais que a gente discorde dessa pessoa, a gente não teria argumentos para ela. A gente diria para a pessoa simplesmente o seguinte: eu discordo de você. Ah, por que você discorda de mim? Me dê as evidências de que você tem um posicionamento que é melhor do que o meu. A maioria de nós não teria. A gente diria que a gente acredita em Deus porque a gente tem fé. E a gente não crê em Deus com a razão, a gente crê em Deus com a fé. E é isso. E será que dar uma resposta como essa convenceria alguém? E cada vez mais as pessoas estão ficando do jeito que eu simulei aqui. E aí, normalmente, né, a gente, aqui nessa situação, a gente agradece e vai embora, né? Obrigado, tchau, e segue a vida. A gente não pode, a gente precisa, assim como fomos instruídos, a gente precisa estar pronto para, em qualquer momento, para qualquer pessoa, explicar as razões da esperança que há em nós. E é por isso que a gente precisa estudar apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa racional da fé. Tá? Tem apologética para várias coisas, mas do ponto de vista cristão, essa seria uma definição. Tá? Algumas coisas sobre apologética, bem rapidinho, para vocês entenderem. A definição da palavra grega, apologia, que é essa palavra aqui, é a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. E a gente precisa entender definitivamente que fé e razão podem e devem sim andar juntas. A gente tem que parar de achar que uma contraria a outra, e não é verdade isso. Se a gente entender bem como essas duas grandes vertentes do pensamento andam, elas poderiam andar juntas. O fato é que a gente não entende bem como usar a razão para explicar a fé ou a fé para explicar a razão, ou qualquer coisa do tipo. Então a gente acha que elas são inimigas, e na verdade não são. Dentro das linhas de conhecimento que a gente precisa estudar para entender bem sobre apologética, tem essas aqui, ó. Filosofia, teologia, sociologia, antropologia, história, ciências naturais, que aí você vai ter várias ciências aqui dentro e muitas outras, tá? Como eu falei, a gente hoje vai só raspar o iceberg desse assunto, porque ele é bem complexo. A gente tem aqui vários nomes que são bem conhecidos no meio da apologética cristã, são todos autores, pessoas com doutorado, pessoas que são realmente acadêmicas, pessoas que estudaram muito sobre todas essas coisas aqui, que defendem a fé cristã através da apologética. Então tem alguns nomes aqui. Eu cito, inclusive, um nome brasileiro aqui, que talvez seja o mais conhecido, que é o Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo e um filósofo bem conhecido. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa sobre ele. O trabalho que ele faz, em alguns casos, tem a ver com apologética também. Tá? Então, para começar rapidamente, a gente vai falar sobre filosofia. E a maioria de nós não gosta de falar sobre filosofia porque a gente acha que é chato. Filosofia é chato. E eu concordo. Filosofia não é das disciplinas mais gostosas de se estudar, porque normalmente a gente vai estudar os filósofos gregos, o pensamento grego e tudo mais, né? Aquela coisa mais arcaica e tudo mais, que é chato, eu entendo. No entanto, é importante a gente estudar filosofia, não necessariamente para conhecer tudo sobre ele, mas para a gente, pelo menos, ter ideia do que a filosofia se propõe a responder, porque basicamente a filosofia é uma disciplina, né, que se propõe a responder perguntas e fazer perguntas também, né? A palavra filosofia, que é essa daqui, a palavra grega, filosofia, literalmente significa amor pela sabedoria. O que a filosofia estuda?
ela vai se debruçar sobre questões sobre conhecimento, lógica, o sentido das coisas, razão, existência e muitas outras, tá? Então, os filósofos, quando eles começam a discutir determinados assuntos, são assuntos que normalmente são complexos, tem assuntos que são metafísicos, que a gente fala que são assuntos que não são tangíveis, né, materialmente falando. Vamos falar sobre a origem das coisas, o sentido das coisas, mas para nós o que importa hoje é a gente falar sobre lógica, e a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer que é o seguinte, ó, estudar filosofia é difícil, mas não é pecado. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que é quase que pecado estudar filosofia, porque se você estudar filosofia, você vai abandonar a fé. E, na verdade, isso é uma grande mentira, porque quando a gente estuda qualquer tipo de coisa, de certa forma, a gente está filosofando sobre isso, a gente está aprofundando. É o amor pela sabedoria, então a gente não precisa necessariamente crucificar ou qualquer coisa do tipo a filosofia. E na Bíblia, para quem é curioso sobre as coisas da Bíblia, a Bíblia tem um livro de filosofia, que é o livro de Eclesiastes. Se você já leu o livro de Eclesiastes, você sabe do que eu estou falando. O livro de Eclesiastes são as reflexões filosóficas de Salomão no fim da sua vida. Então, Salomão, depois que ele já estava velho, ele começou a falar sobre a vida dele, coisas que ele pensava, a opinião dele sobre as coisas. E ele vai falar sobre a inutilidade da vida, o sentido da vida, ele vai falar sobre equilíbrio da vida, e ele termina falando sobre o temor do Senhor, que é a parte religiosa do livro de Eclesiastes. É um livro inteiro de filosofia. Se você estudar esse livro, você vai ver como é um livro de filosofia, assim como outros filósofos que existem por aí, tá? Mas para nós, o que é importante da filosofia, um dos ramos de estudo da filosofia é o ramo da lógica. A gente acha que lógica sempre tem a ver com matemática, apesar de sempre estar envolvido com matemática, não vem da matemática. Tá? A filosofia é anterior à matemática. Então, quando a gente estuda a lógica do ponto de vista de filosofia, a gente está procurando normalmente lógica de proposições linguísticas. O que é isso, tá? É lógica na nossa fala, na nossa forma de pensar, na nossa argumentação, porque a nossa argumentação precisa ter lógica se a gente quer que ela seja convincente. Eu não sei se eu consegui ser convincente com o discurso de Deus está morto com você, mas aquele discurso todo ele tinha uma lógica. Ele era um pensamento encadeado que tinha argumentos, que tinha alguma citação de evidência, não mostrei as evidências, mas enfim, no meu discurso eu falei que existem evidências para algumas coisas, e aí a gente precisa investigar se de fato existem, mas são proposições lógicas. Então, quando a gente estuda sobre lógica, a gente vai ver alguns princípios aqui bem rapidamente, a gente vê como é possível você montar um discurso que ele seja argumentativo, lógico e convincente, baseado nisso que a gente entende como lógica do ponto de vista da filosofia. Então, tem algumas coisas aqui que eu vou dar de exemplos. O exemplo aqui é uma proposição lógica. Todo homem é mortal. Isso aqui é uma premissa. Tá? Então, essa é a primeira premissa. Depois eu digo, João é homem. Essa é a segunda premissa. Se a primeira premissa, que todo homem é mortal, e a segunda premissa forem verdadeiras, então a conclusão, logo, João é mortal. E quando eu digo isso, é lógico. A gente sempre fala assim, é lógico. Por quê? Na nossa cabeça, o pensamento ele se encadeou de forma que a conclusão é inevitável. Então, quando a gente quer fazer uma argumentação, e a gente quer defender um posicionamento ou qualquer coisa do tipo, a gente precisa montar um argumento lógico. Porque se você consegue fazer a pessoa entender que as premissas do seu argumento são verdadeiras, então a conclusão da sua argumentação ela é inevitável, a pessoa não consegue fugir dela. E eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, tá? Aqui tem a mesma premissa, só que na forma matemática, aritmética, tá? Eu posso dizer assim, ó, A é igual a B. Eu posso dizer que X também é igual a B. Logo, X é igual a A. Tá? Então, seria uma argumentação lógica essa daqui também. E dentro do estudo da lógica, tem dois princípios, são três principais, eu vou falar sobre dois aqui, mas tem dois princípios que para nós são importantes. O princípio da não contradição, que diz o seguinte, que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Aí as pessoas olham para mim e falam assim, é lógico que não. Sim, mas esse é justamente um princípio. Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Proposições contraditórias não podem ser verdadeiras simultaneamente. Aí tem um exemplo aqui bem fácil de entender, né? A bola é redonda e quadrada. Isso é uma proposição falsa, porque não tem como essas duas premissas serem verdadeiras ao mesmo tempo, porque elas se contradizem. Ou, por exemplo, se eu disser que eu estou com fome e satisfeito hoje, é contraditório estar com fome e satisfeito. Então, eu não posso estar com fome e satisfeito ao mesmo tempo. Né? Então, são exemplos aqui de proposições lógicas
falsas. Tá? Isso aqui é uma falácia que a gente chamaria dentro do estudo da filosofia. Tá? E o outro princípio é o princípio do terceiro excluído. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Só tem duas alternativas, não tem uma terceira. Não tem mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos falso. Não tem. Para toda proposição lógica, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Tá? Então, por exemplo, se eu disser Sócrates está morto, ou isso aqui é verdadeiro ou é falso. Sócrates não pode estar mais ou menos vivo, ou ele não pode estar mais ou menos morto. Tá? Parece bobeira isso daqui, mas vocês vão ver como as pessoas conseguem se contradizer na sua formulação, porque não respeitam esses dois princípios que eu falei aqui agora. Tá? E, normalmente, esse tipo de problema de lógica vai surgir quando a gente falar sobre a palavra verdade. O que é verdade? E aí a gente tem dois tipos de verdade, verdade relativa e verdade absoluta. O que é verdade relativa? Verdade relativa é a verdade subjetiva, que depende da pessoa. Você tem a sua opinião sobre determinada coisa, então isso é uma verdade relativa. Agora, existem verdades que são absolutas, que só existe uma verdade a respeito das coisas, e não pode existir variação, porque aquilo é verdadeiro sempre. Por exemplo, se eu disser que 2 mais 2 é 4, isso é uma lógica, uma verdade que é absoluta. Eu não posso achar que 2 mais 2 é 5. A minha opinião não importa. Eu não poderia ter uma verdade relativa a respeito de 2 mais 2. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Por mais que eu acredite que é 5, a verdade é que é 4. Eu posso acreditar que é 5. Não tem problema. Eu posso ter a verdade relativizada nesse sentido. Mas uma proposição de 2 mais 2 é 5 seria verdadeira no mundo real? Não, no mundo real não. No mundo real é falso. No mundo da sua imaginação até pode ser verdadeiro. Mas na realidade, 2 mais 2 é sempre 4. Tá? E aqui agora a gente começa a ter exemplos mais práticos e veja se faz sentido para vocês. Tá? Porque quando a gente vê nos nossos dias, a gente tem uma coisa chamada relativismo, que está junto com uma outra onda de pensamento chamada pós-modernismo. Isso aqui é algo que tem assim invadido as escolas, invadido as igrejas e está extremamente difundido de forma muito sutil. O relativismo diz que tudo é relativo, determinado pelos valores culturais e pessoais. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser. O que é verdadeiro para um é falso para outro. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso é verdade, mas, por exemplo, eu posso dizer que as pessoas de cabelo preto são bonitas e as pessoas de cabelo loiro são feias, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo aqui, tá? Eu estou relativizando uma coisa que é subjetiva de fato. Tá? Aqui não teria problema, porque é a minha opinião pessoal. Agora, existem situações, mais uma vez, né, onde a gente tem um fato e mesmo dependendo, mesmo apesar de existir um fato que é incontestável, as pessoas relativizam ele assim mesmo. Vou dar um outro exemplo aqui. A questão sobre é certo, eu vou pegar um tema bem polêmico já de cara, só para vocês entenderem. É certo o aborto. O aborto é uma coisa correta. Tá? Isso daqui é algo que está relativizado, porque o que é certo para mim, para você é errado. E aí a gente entra num embate aqui de o que é a verdade. E o pós-modernismo é a onda de pensamento onde tudo é relativo. Tudo não existe nada que é absoluto, né? Não existe, por exemplo, valores morais absolutos. Não existe certo e errado. O que é certo para mim é errado para você e está tudo beleza, não tem problema. A palavra que define melhor o pós-modernismo é a palavra tolerância, que você tem que tolerar, você tem que ser tolerante a tudo. E isso é algo que tem entrado de forma muito, muito forte nas igrejas, em vários circuitos, em vários assuntos, e as pessoas estão cada vez mais sendo pós-modernistas, onde tudo precisa ser aceito como verdade. Tudo precisa ser aceito como igualmente válido. E isso não é assim. Isso não deveria ser assim, pelo menos, porque a verdade existe. Não é a minha verdade ou a sua verdade. A verdade é a verdade. É a verdade absoluta. E a gente vai ver sobre isso agora. Tá? Algumas coisas aqui, né, para vocês pensarem. E aqui é onde a gente vai usar a lei da não contradição, por exemplo. Aí o pós-modernista ele vai dizer assim, ó, na verdade, não existe verdade. Porque não existe verdade. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua. E isso daqui é uma afirmação que se contradiz em si mesma. Talvez você não consiga perceber isso, mas olha só como essa frase ela se contradiz. Uma pessoa que diz que não existe verdade, a gente questiona para ela o seguinte: é verdade que não existe verdade? Vou tentar explicar isso de um outro jeito, tá? Isso daqui é uma afirmação de verdade. Isso aqui, para a pessoa, é verdade. Então,
Se eu estou dizendo que é verdade, que não existe verdade, na verdade eu estou me contradizendo. Não sei se vocês conseguem entender. É um pouco complicado, eu vou dar um exemplo com um desenho. Alguém vai dizer assim, toda verdade é relativa. Não tem esse negócio de que é sempre certo fazer algo ou é sempre errado fazer algo. Toda verdade é relativa. Como é que a gente sabe se essa pessoa está se contradizendo em si mesma? Se ela está desrespeitando o princípio da não contradição? A gente faz a pergunta voltar contra ela mesma, ou seja, a afirmação, na verdade. Né? A gente vai fazer a afirmação voltar contra ela mesma. A pessoa fez uma afirmação de verdade, dizendo que toda verdade é relativa. Aí a gente pergunta para a própria afirmação: essa verdade também é relativa? É verdade que toda verdade é relativa? Porque se essa verdade, que toda verdade relativa for verdadeira, se essa afirmação for verdadeira, então ela se contradiz. Caso contrário, ela pode ainda ser verdadeira, a gente precisa validar. Vou dar um outro exemplo. Alguém disse para você assim, sempre duvide de tudo. Aí como é que eu vejo se essa afirmação ela é válida? Eu devo duvidar que eu tenho que duvidar de tudo? Dá um nó na cabeça, né? Mas o fato dessa afirmação ela se contradizer faz com que ela seja autorrefutável. E a maioria das pessoas que são relativistas, elas fazem esses tipos de afirmação e elas nem percebem que estão fazendo afirmações que são autorrefutáveis. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Uma pessoa que é relativista vai dizer assim, ó, devemos respeitar todo tipo de ideologia, porque todos têm a sua verdade. Mas a pessoa que fala isso também, eventualmente, vai dizer o seguinte, ó, isso é algo que a gente vê com bastante frequência. Os evangélicos são intolerantes, aqui substitui evangélico por qualquer coisa, tá? Mas a gente tem visto muito isso, né? Os evangélicos são intolerantes, bitolados e arrogantes. A pessoa está dizendo, por um lado, que a gente deve respeitar todo tipo de ideologia. Isso daqui é uma afirmação de verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela se contradiz quando ela diz que os evangélicos são intolerantes. Se isso daqui for verdadeiro, então ela não poderia dizer isso aqui, porque dizer que os evangélicos são intolerantes não é respeitar todo tipo de ideologia. Fez sentido para você? Espero que sim. Tá? Então, a lei da não contradição, ela precisa ser entendida, isso é um exercício que a gente vai aprendendo e a gente vai ficando mais capaz de identificar essas falhas de discurso conforme a gente vai estudando, obviamente, né? Mas existem muitas dessas falhas de discurso. Por que a gente precisa aprender a identificar essas frases, essas afirmações que são autorrefutáveis? Porque é improvável que alguém consiga viver uma ideologia relativista de forma consistente. Aqui um exemplo, vou dar mais um. Uma pessoa relativista, um pós-modernista, vai dizer assim, ó, a felicidade individual é o que todos devem buscar e respeitar. Isso aqui é uma afirmação de verdade. Isso aqui é como, na visão dessa pessoa, o mundo deveria ser. Aí alguém chega para essa pessoa e diz assim, ó, a coisa que mais me faz feliz é perseguir e prejudicar os pobres. Aí esse primeiro aqui diz assim, mas isso é errado. Mas espera aí, ele não disse que a felicidade individual todos devem buscar e respeitar? Isso daqui, que eu dei como exemplo, essa frase aqui, é a felicidade individual de uma pessoa. Se o relativista for consistente na forma como ele vê o mundo, ele deveria dizer para essa pessoa aqui, beleza, então, prejudique os pobres. Faça o mal para as pessoas. Não tem problema. Porque a verdade é relativa. Você pode viver do jeito que você quiser. Não existe certo e errado. Existe o que é certo para mim e o que é certo para você. E nem eu estou errado, nem você. Isso é o que seria consistente de uma pessoa relativista. Mas uma pessoa relativista não consegue ser consistente. Vou dar um outro exemplo que não está aqui na tela, mas vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que uma pessoa que é relativista acredita que todo mundo pode ter a sua verdade, todo mundo pode ter a sua felicidade, todo mundo deve ser respeitado e tolerado. Ok. De repente chega alguém e assalta esse relativista. Chega lá para ele com a arma e passa o celular, me passa a carteira. O relativista, nesse momento, ele vai dizer assim, não, mas espera aí, você não pode fazer isso, é errado roubar. Mas quem disse que é errado roubar? Quem definiu que existe uma regra, uma verdade absoluta que diz que é errado roubar? Não, a sociedade definiu que é errado roubar. Não, mas lá na minha sociedade, imagina que eu sou o bandido, tá? Na minha sociedade, roubar é certo. Então, eu estou roubando você, então, beleza. E se a pessoa que é relativista vai ser consistente com a forma dela viver, ela vai dizer, então, não, beleza, realmente, na sua verdade, roubar é certo. Então, tudo bem, pode me roubar, certo? Então, é muito difícil viver o relativismo de forma consistente. O relativista, ele vai ser relativista até que ele seja o alvo de algo que ele não acredita, como eu dei um exemplo aqui agora, tá? Tudo isso aqui que eu falei foi uma introdução para a gente entender
como a gente deve olhar para essas afirmações, olhar para os argumentos, porque hoje o que a gente luta não é mais contra ataques físicos, né? Hoje a gente tem que lutar contra ataques intelectuais. As pessoas vão atacar a nossa crença, a nossa fé, a nossa forma de ver o mundo. Isso tudo é algo intelectual, isso não é físico. Tá? Então, as pessoas, muitas vezes, por serem atacadas intelectualmente e não saberem se defender, elas acabam sucumbindo, digamos assim. E a gente precisa estar treinado e preparado para isso. Então, esses pequenos conceitos que eu dei aqui para vocês são coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai treinando e a gente vai ficando cada vez mais apto a identificar essas falhas de discurso, porque uma pessoa que vem com um discurso relativista com você, você sabendo que o próprio discurso dessa pessoa muitas vezes se contradiz, você já consegue desarmar aquela pessoa. A ideia, obviamente, de você debater com alguém não é necessariamente humilhar outra pessoa, mas é mostrar a incoerência do pensamento dela, tá? Então, baseado nisso, agora a gente vai falar sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão, de uma forma bem grosseira, mas fácil de entender, é a lente pela qual enxergamos o mundo. Cada um de nós tem uma cosmovisão. Tem cosmovisão para várias coisas, tá? Mas quando a gente fala principalmente sobre grandes assuntos, né? Por exemplo, assuntos relacionados à religião, sobre a existência, sobre a origem do universo, existem algumas cosmovisões que são mais comuns e que muitas pessoas nem sabem que tem, mas tem, tá? De forma bem simples, né, é o conjunto de crenças e valores fundamentais que regula a forma de ver e reagir à realidade. Então, você vê determinada coisa acontecendo e, baseado na sua cosmovisão, baseado na lente que você usa para enxergar o mundo, você vai fazer um julgamento daquilo que aconteceu. Como eu dei aqui o exemplo de uma cosmovisão relativista. Tá? Existem algumas grandes cosmovisões. As principais são essas aqui. A gente tem ateísmo, a gente tem agnosticismo e a gente tem teísmo. Eu vou falar com mais detalhes sobre cada uma delas, mas de forma resumida, tá? O ateísmo vai defender que não há Deus, que o universo é constituído de matéria e energia e só, tá? Não existe sobrenatural, não existe mais nada. Só existe matéria e energia. Aquilo que é possível você medir, aquilo que é possível você observar é real. Todo o resto não é real. O agnosticismo, ele se parece um pouco com o ateísmo, de certa forma, mas é um pouquinho diferente. O agnosticismo não tem a ver com gnosticismo, tá? Gnosticismo é uma prática mística religiosa que não tem a ver com agnosticismo, tá? É só a palavra que é parecida. Mas o agnóstico é a pessoa que não acredita na existência de divindades, mas não nega a possibilidade delas existirem. Ele simplesmente não sabe. Eu não sei e não quero saber, tipo assim, sabe? E o teísta é a pessoa que acredita que Deus existe. Por que essas três cosmovisões são tão importantes? Porque baseado na crença se existe em Deus ou não, é que a gente vai ver o universo de um jeito. Quem criou o universo? Se não existe Deus, ninguém criou o universo. Se existe Deus, alguém criou o universo. O agnóstico fica no meio do caminho aqui, em cima do muro, né? Dentro do teísmo, a gente tem algumas linhas principais. A gente tem o monoteísmo, que é onde há só um Deus. A gente tem politeísmo, onde há vários deuses. E a gente tem panteísmo, onde tudo é Deus. Parece que essas coisas não fazem nenhum sentido no nosso dia a dia. Eu vou mostrar para você que não. A gente vê muitas dessas coisas aqui misturadas no nosso dia a dia. Rapidamente sobre o ateísmo, tá? Aqui, sem querer ofender ninguém, obviamente, e sendo muito superficial naquilo que o ateu crê, mas, basicamente, o ateu ele tem uma ausência de crenças em divindades, ele não acredita no sobrenatural, e aí, para um ateu, o ceticismo e a racionalidade são as lentes. Ceticismo, só um parêntese aqui, ceticismo não é uma coisa ruim em si mesmo, tá? Ceticismo é você não crer em qualquer coisa, é você primeiro exigir evidências, e aí você avalia as evidências, e com base nas evidências você toma uma decisão de crer ou não crer em alguma coisa, tá? O que é o problema do ceticismo é quando ele se torna um ceticismo exagerado, onde mesmo onde exista evidência, você assim mesmo escolhe não acreditar, tá? Outra vertente forte do ateísmo, o materialismo e o naturalismo, que é aquilo que eu já falei, que só aquilo que é matéria e energia, aquilo que a gente pode medir, aquilo que a gente pode ver no microscópio, é o que existe. Mais nada existe, tá bom? Esse negócio de alma, Deus, sobrenatural, além, vida após a morte, nada disso existe, tá? E existe aqui, dentro do ateísmo, o relativismo moral. O relativismo moral no sentido de que não existem valores morais absolutos. O que é certo ou o que é errado não é algo absoluto. Nem sempre algo vai ser certo ou algo vai ser errado. Por exemplo, roubar
para um ateu, em algumas circunstâncias, pode ser considerado certo. Matar, em algumas circunstâncias, pode ser considerado certo. E assim por diante, tá bom? Isso é o que o ateísmo vai defender de forma bem superficial aqui, mas é basicamente o que o ateísmo vai defender. O agnosticismo, ele diz que é impossível ou improvável saber se Deus existe. A palavra agnosticismo é aquele que não conhece. Eu não sei e não quero saber também. Não estou preocupado se existe ou não. Tá? Ele fica muito ali em cima do muro e não quer saber de nada. E aí você tem duas vertentes do agnosticismo, que é o agnosticismo teísta, que diz que pode ser que exista Deus. Talvez, quem sabe, exista Deus, mas eu não sei, não tem como eu saber. E o agnosticismo ateísta vai dizer que não sabe se Deus existe, mas acredita que não haja, que não tenha Deus nenhum. Tá? E aí a gente tem o panteísmo, que também é uma vertente do teísmo, né, que acredita que tem Deus, mas o panteísmo, isso daqui está entrando muito forte nas igrejas também, muito, muito, muito forte. A gente precisa conhecer isso aqui para saber identificar. O panteísmo vai dizer que tudo e todos fazem parte de Deus. Então já existe dentro de alguns círculos aí, religiosos, essa crença de que você é parte de Deus, que você, assim como Deus, você pode criar, que você faz parte da grande natureza. E aqui é da onde vem aquele conceito de mãe natureza, é do panteísmo, tá? Então, sempre que você vê em desenhos animados, em filmes, essa história de mãe natureza, da natureza como uma pessoa, da natureza com poderes, ou qualquer coisa desse tipo, vem dessa linha de crença panteísta, tá? No panteísmo, existe uma coisa chamada sincretismo. O sincretismo é a mistura de crenças, de acordo com a opinião de cada um. Então, você pode acreditar no que você quiser. Então você mistura coisas que vêm assim que são agradáveis para você de uma religião A, da religião B, e você vai trazendo isso tudo, você empacota isso e você vive isso como religião. E dentro dessa linha de misturas, hoje o que a gente mais tem visto com força é o que é chamado Nova Era. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez não. Mas a Nova Era, inclusive, está muito forte dentro de muitas igrejas, tá? Muitas igrejas. O que Nova Era prega? Prega o panteísmo, onde você faz parte de Deus, você é também Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus, né? Eles vão pegar muitas coisas da Bíblia, como eu falei, né? Eles pegam coisas de várias religiões, então eles pegam muitas coisas da Bíblia. Porque você é a imagem de Deus, então você também é Deus. Você pode fazer parte disso, você pode ser como Cristo. Você pode chegar ao nível de ser como Jesus. É o que vai se ensinar por aí. Aí, para isso, você vai ter vários caminhos, né, digamos assim, para chegar nisso. Né? Então, eles misturam muita coisa. Outras religiões panteístas, você tem o paganismo, o xamanismo, o taoísmo, o zen budismo. São todas religiões panteístas, tá? E a ideia da mãe natureza, como eu falei. Uma coisa que é importante a gente saber que para o panteísta, Deus, ele não é uma pessoa, tá? Deus, ele é a sua criação. Deus e a própria criação dele se misturam. Tá? E quando você começa a ver esse tipo de coisa, você vai ver muito isso em desenho animado, tá? Muito, muito mesmo. Para quem tem filhos aí, é bom sempre ficar atento. Que essa questão de Deus não ser uma pessoa, de Deus ser a criação, Deus ser uma energia, Deus ser qualquer outra coisa que não seja uma pessoa. Tá? Isso é uma coisa muito forte do panteísmo também. E aí você tem o teísmo mais clássico, né, digamos assim, né, que vai acreditar que existe alguém supremo e superior, que existe sobrenatural, e aí aqui o que vai diferenciar é a questão de um ou mais deuses. São responsáveis pela criação, pela existência, pelas regras morais, o que é certo, o que é errado é definido pelos deuses. Por exemplo, você tem o teísmo do panteísmo não, desculpa. Você tem o politeísmo, na verdade, grego, romano, que você tem vários deuses, né? Deuses maiores, deuses menores, deuses com mais poderes, deuses com menos poderes, deuses para coisas físicas, deuses para coisas que não são físicas. Existe Deus para tudo, né? Então, você tem monoteísmo, você tem judaísmo, islamismo e o cristianismo, basicamente, hoje, tá? São essas três grandes religiões monoteístas, onde só tem um Deus. E no politeísmo, você tem o hinduísmo, o candomblé, o shintoísmo, você tem várias outras que são politeístas. Mas uma coisa que é comum a todas é valores absolutos. Existem valores absolutos morais, existe uma regra a ser seguida. Existe algo que sempre é certo, algo que sempre é errado. Algo que você sempre deve fazer e algo que você nunca deve fazer. Tá? Essas regras são definidas por Deus, no caso. Então, aqui, um panorama geral sobre as principais cosmovisões. E agora a gente entra na parte onde a gente vai ver os argumentos a favor de Deus.
E a pergunta que a gente vai fazer sempre quando a gente vai estudar esse assunto é: o que explica melhor a realidade? Porque a gente vive uma realidade. A gente tem algo que é tangível, que a gente sente, que a gente vivencia. E o que explica melhor isso? A existência de Deus ou a não existência de Deus? Essa é a grande pergunta. E aí, se existe Deus, qual Deus? Essa é uma segunda pergunta. Se não existe Deus, então quem criou todas as coisas? Quem é que fez com que essa realidade que a gente vive fosse possível? Então, a pergunta sempre vai girar em torno disso. O que explica melhor a realidade? No nosso caso, a gente crê que a existência de um Deus todo-poderoso, soberano, inteligente, um Deus pessoal, um Deus que tem vontade própria e decidiu voluntariamente criar o universo é a melhor explicação para a realidade. Mas a gente tem argumentos aqui para isso que vão se basear em fatos científicos e tudo mais, tá? Então, é nesse ponto que a gente começa a se armar um pouco melhor para responder perguntas difíceis, tá? Então, o primeiro argumento que a gente tem para a existência de Deus é o argumento cosmológico. Não tem nada a ver com horóscopo isso aqui, tá? O argumento cosmológico tem a ver com cosmologia, que é o estudo dos astros, das estrelas, do espaço, do universo como um todo. Aí você tem os astrofísicos, os físicos, e por aí vai, né? O pessoal que estuda bastante isso. O argumento cosmológico, ele vai defender o seguinte: o universo tem um início. O universo não é infinito. O universo não é eterno. Porque alguém que não acredita em Deus, que Deus não existe, ele vai dizer que o universo sempre existiu, porque essa é a única coisa que seria possível de se explicar cientificamente. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Mas o argumento, ele tem premissas. Lembra que a gente viu lá na questão de lógica, as premissas, tudo mais? É aqui que a gente vai usar, tá? São 3 premissas. A primeira premissa é a seguinte, ó: tudo que tem um início tem uma causa. E a gente precisa investigar se isso aqui é verdadeiro ou falso. A segunda premissa é: o universo tem um início. Logo, o universo tem uma causa. Alguma coisa causou o universo. E aí a pergunta que se segue dessa conclusão é: ou alguém criou o universo, ou ninguém criou o universo. São 2 milagres aqui, né? Alguém criar o universo, e se você compreende como é o universo, a gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco, é um milagre o universo. E se ninguém criou o universo, também é um milagre, igualmente grandioso. Quando a gente vai defender essas premissas aqui, a gente tem muitos argumentos científicos, e o principal deles é a teoria do Big Bang, que a maioria das pessoas que são religiosas, principalmente o pessoal mais tradicional, acha que a teoria do Big Bang ela joga contra, inclusive a Bíblia, o cristianismo e tudo mais. Na verdade, não. A teoria do Big Bang ela nos ajuda muito, muito mesmo, a defender a existência de Deus, porque aí a gente consegue dizer que tudo que tem um início tem uma causa e o universo de fato tem um início. E a teoria do Big Bang ela já tem muitas evidências científicas da sua veracidade. Existem muitos fatos científicos que comprovam que o universo teve um início. O universo começou em algum momento. A matéria, que a gente tem matéria falando de coisas, tá? Matéria, energia, o tempo, não é infinito. Em algum momento começou. E o fato de ter começado o universo em algum momento, como argumento científico, é muito bom para nós, porque aí a gente consegue tentar responder melhor essa pergunta aqui. Alguém criou o universo, porque ele foi criado. Ele começou em algum momento. E o universo, se ele tem um início, ele tem uma causa. E agora, qual é a causa? O que fez iniciar-se o universo? Porque não se discute mais isso do ponto de vista científico. Não se discute se o universo teve um início ou não. Todas as pessoas que estudam seriamente esse assunto já concordam. O universo teve um início, que a gente chama de Big Bang. Agora, a pergunta que fica, então, é quem criou o universo? E aí a gente vai sempre argumentar que Deus criou o universo. Agora, que Deus é outra pergunta, tá? Alguém que é poderoso, que tem muito poder, né, para criar o universo do jeito que ele é, que é muito inteligente, que tem vontade própria, que é uma pessoa, não pode ser uma energia que não decide. Tem que ser alguém que tem uma mente, alguém que é poderoso o suficiente, alguém que não está preso às leis do próprio universo. Deus precisa estar fora das leis do universo, porque se ele estivesse dentro do universo que ele mesmo criou, aí a gente entra na linha panteísta, que Deus e o universo é a mesma coisa. E na verdade não é isso que a gente crê, né? Então Deus, para ele criar o universo, ele precisa estar antes do universo, ele precisa existir antes do universo. Então, Deus precisa ser atemporal, ele tem que estar fora do tempo. Para ele, então, querer criar o universo. E aí, a pessoa que não acredita em Deus, ele fica obrigado a dizer que ninguém criou o universo. Ele vai concordar que o universo teve um início, mas ele vai dizer assim, ninguém criou o universo. E quando você ouve os debates e as pessoas argumentando a respeito disso, eles vão dizer o seguinte, não existia nada, e de repente, o nada criou o universo.
E as pessoas defendem isso seriamente, parece ridículo de pensar. E aí a gente entra na lei da não contradição. Peraí, isso é contraditório. Como que o nada pode criar alguma coisa? Então, o argumento de quem não acredita em Deus, quando a gente fala que o universo tem um início, a gente mostra claramente que o universo teve um início através da teoria do Big Bang, e aí você tem uma outra lei da física, que é a segunda lei da termodinâmica. O que a lei da termodinâmica diz? Diz que todas as coisas estão perdendo energia. Todos nós, todos os objetos, todas as estrelas, elas perdem energia com o tempo. E os buracos negros, mas na verdade, assim, são estrelas que acabou a energia delas e elas implodem. Basicamente isso de forma bem grosseira, tá? Então já existe comprovação da segunda lei da termodinâmica. Então, se o universo fosse infinito, a gente não conseguiria ver essa perda de energia, porque a energia do universo seria infinita também. E a gente consegue ver cientificamente que o universo está perdendo energia. Então, aqui a gente consegue defender a existência de Deus com base nessas três premissas, que tudo que tem um início tem uma causa. Isso aqui é verdadeiro. Não tem como uma coisa existir sem ter uma causa. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você está andando, sei lá, na rua e de repente você vê no chão uma caixa. Essa caixa, para ela estar ali, ela precisa ter sido colocada por alguém. Ou você acreditaria que aquela caixa surgiu do nada, do além, puf, surgiu aquela caixa. Então, todas as coisas que têm um início, a caixa, nesse caso, né, ela foi criada por alguém. Em algum momento ela não existia, ela passou a existir, mas ela teve um início criado por alguém. Ela tem uma causa. E assim como a caixa não pode surgir do além, o universo também não. Então, o argumento cosmológico vai defender isso. E esse é o nosso primeiro argumento para a existência de Deus. A gente tem um segundo, que também tem a ver com cosmologia, com ciência, com física, que é o ajuste preciso do universo. Quando você começa a estudar o universo, você vai vendo como o universo ele é precisamente ajustado. E tudo que existe no universo tem tamanhos, medidas, energia, gravidade, tem distâncias que são muito ajustadas precisamente. E que, se qualquer uma dessas medidas fosse alterada, o universo não existiria. Tá? O argumento também tem premissas que são as seguintes. O ajuste preciso do universo, que é algo que também já não se discute, o universo ele é precisamente ajustado. Ele se deve, ou seja, qual é a causa do universo ser precisamente ajustado? São três hipóteses: ou a necessidade física, ou ao acaso, ou ao design. Design aqui no sentido de que alguém foi lá e fez o universo desse jeito porque deveria ser assim, e ele escolheu que fosse assim. Tá? A necessidade física é que o universo se criou assim porque ele precisava ser assim. E a gente já consegue demonstrar, né, claramente que o universo não precisava ser assim. O universo, por exemplo, não precisaria ter a quantidade de estrelas que tem. O universo não precisaria necessariamente ter a quantidade de planetas que tem, de galáxias que tem. Ele tem essa quantidade de estrelas, galáxias, planetas e tudo mais, ou ao acaso ou ao design, porque a primeira alternativa ela é claramente falsa, tá? Ninguém concorda com isso aqui mais, tá? Aí agora a discussão fica entre as duas próximas alternativas. Ou o universo ele é ajustado por acaso, sem querer, aleatoriamente, ou porque alguém planejou o universo para ser assim. Então essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que o ajuste ele não se deve à necessidade física ou ao acaso. Necessidade física a gente já descartou. O acaso a gente ainda vai ver. Mas se a segunda premissa também for verdadeira, então a conclusão que é inevitável é que o universo ele é ajustado precisamente por causa do design, porque alguém escolheu para que o universo fosse assim. Para mostrar algumas coisas rapidamente aqui, ó. Por exemplo, no nosso sistema solar, a gente está aqui, né? O planeta Terra está bem aqui. Aqui tem os planetas na escala correta, né? A Terra é desse tamanhico aqui em relação ao Sol que está aqui, né? A Terra é bem menor do que Júpiter, bem menor do que Saturno e assim por diante. E todos os astrônomos, as pessoas que estudam o sistema solar, eles concordam que a Terra ela está precisamente no lugar onde ela deveria estar. Se a Terra tivesse um pouquinho mais para cá, perto do Sol, seria quente demais e não existiria água, obviamente não existiria vida. Se a Terra fosse só um pouquinho mais para trás, seria frio demais, toda a água da Terra congelaria e não existiria vida. Então a Terra está precisamente no lugar onde ela está. Ela não pode andar nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Outra coisa também, os astrônomos já, de várias formas, já comprovaram que se Júpiter não fosse do tamanho que ele primeiro, não existiria a órbita da Terra, que a Terra, né, ela gira assim, né, em volta do Sol. Essa órbita não existiria,
porque a força gravitacional de Júpiter, porque ele é muito grande, ele exerce muita força gravitacional sobre os outros planetas também. A Terra sairia do lugar, e aí, obviamente, ou ficaria quente demais ou frio demais. E também, além disso, Júpiter tem umas crateras, que talvez dê para você ver aqui uma aqui, que são maiores do que a Terra, inclusive, de asteroides que bateram aqui e que possivelmente teriam batido na Terra já. Então, Júpiter é uma espécie de para-raio de meteoros. Saturno, do mesmo jeito, né? E, obviamente, né, o tamanho do Sol, a energia do Sol, tudo isso é precisamente ajustado. Se a gente quiser ir um pouco além, quando a gente compara o nosso Sol, que é esse pequenininho aqui do cantinho, com outras estrelas do nosso sistema solar, da nossa galáxia, desculpa, a gente vê como ele é pequenininho, ó, ele é bem pequeno. Olha o tamanho dessa estrela aqui, chamada Antares. E todas essas estrelas têm esses tamanhos aqui, por exemplo, Antares tem 1,2 bilhão de quilômetros de diâmetro, tá? É muito, 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 muito grande. Muito, assim, o Sol é muito grande, né? Quando a gente vê assim o tamanho do Sol em comparação com a Terra, o Sol é gigante. Mas o Sol, em comparação com essas outras estrelas, o Sol ele é considerado uma estrela anã. E todas essas estrelas, essa daqui, essa daqui, essa daqui, o nosso Sol, todas elas têm o tamanho que tem. E se elas não tivessem o tamanho que elas têm, o universo não existiria. Não seria possível vida. E aí, para finalizar isso aqui, vou pôr mais um vídeo aqui que não tem som. Isso daqui são fotos que o telescópio Hubble, que está na órbita da Terra, tirou de um ponto específico do espaço. Ele está aproximando, né? Ele ficou 11 dias olhando para esse ponto específico do espaço. E aí ele foi aproximando, aproximando, aproximando. Durante 11 dias, filmando sempre mesmo pontinho. Eles dividiram, né, o campo de visão do telescópio em partes. São 200 milhões de partes. Eles escolheram uma parte dessas 200 milhões de partes que daria para escolher, e eles ficaram filmando. E durante 11 dias, depois de 11 dias, na verdade, essa é a imagem que eles conseguiram. Tá? Se vocês observarem aqui, a gente tem estrelas parecidas com o Sol, a gente tem aqui, ó, uma galáxia, a gente tem outra galáxia aqui, a gente tem outra galáxia aqui, tem outra galáxia aqui em cima. E eles contando aqui tem 10 mil galáxias. Lembra que a gente viu aqui essas estrelas grandes, o nosso sistema solar, isso tudo está dentro de uma só galáxia. Aqui são 10 mil galáxias aqui. 10 mil galáxias. Então você imagina, cada uma dessas galáxias tem o tamanho que tem, estão no lugar que estão, porque se elas não estivessem onde elas estão, não seria possível o universo ser como ele é e não existiria vida. Aí alguém vai dizer, não, isso tudo é por acaso. Isso tudo é sorte. Aí vamos tentar comprovar se é possível ter um universo tão precisamente ajustado com trilhões de estrelas de forma aleatória. Vamos imaginar o seguinte, então, né? Porque a premissa de quem acredita nisso é o seguinte: se eu tiver os elementos, tempo e aleatoriedade, é possível surgir coisas complexas. Então vamos fazer um experimento. Vamos pegar sopa de letrinhas. Aí você faz a sopa de letrinhas aqui, e você pega a colher e você puxa a sopa ali, nas letrinhas. A probabilidade de você formar essa frase aqui, ó, João ama Maria, é uma em quase 10 milhões. Se você colocasse a colher na sopa uma vez por minuto, demoraria 18 anos até que você conseguisse formar a frase João ama Maria, que são 3 palavras muito simples, que tem uma mensagem. João ama Maria, é uma mensagem que para você formar aleatoriamente demoraria 18 anos. Aí se você comparar isso com o nosso DNA, o DNA do ser humano tem bilhões de combinações das letrinhas, né, do DNA, das 4 letrinhas do DNA. E que se qualquer uma dessas letrinhas fosse alterada, você teria um corpo com problema. Mas a gente tem isso tudo precisamente ajustado, e as pessoas que não acreditam na existência de Deus vão dizer que o DNA, inclusive, é acaso, foi sorte. Sem querer, puxa, juntou tudo e o nosso DNA humano está aí. Se para formar uma frase de 3 palavras e 12 letras, a chance é tão pequena assim, qual que é a probabilidade de você formar o DNA do ser humano ao acaso? Um outro exemplo também que é bastante usado, mas que beira o ridículo. Alguém vai dizer mais uma vez, né, que se eu tiver os elementos, tempo e aleatoriedade, é possível surgir coisas complexas. Alguém vai dizer assim, ó, se você deixar ali peças de um carro espalhadas num ferro velho, com o tempo, sozinhas, aleatoriamente, elas podem vir a se juntar e formar um motor. E se você esperar tempo suficiente, essas peças poderiam, inclusive, virar um carro que funciona.
Tem gente que acredita nisso, por mais ridículo que possa parecer. Ah, mas aí é só fazer o cálculo estatístico de probabilidade e tudo mais, tudo bem. Mas por mais que exista um cálculo que é possível fazer, a probabilidade que isso aconteça é mínima. E aí, mais uma vez, a pergunta do início: o que que explica melhor a realidade? Isso aqui ser por acaso? Ou existe um designer, uma pessoa inteligente, poderosa, com vontade própria, que criou todas as coisas? E para finalizar essa parte, existe aqui a loteria cósmica. Existem 19 constantes cósmicas. O que que são as constantes cósmicas? São índices, né? Por exemplo, a força da gravidade, a velocidade de expansão do universo, uma série de outros índices cosmológicos, né, dessa parte da física e da astronomia, que precisam ter uma medida precisa para que o universo exista. E são números muito grandes, tá? Então imagina o seguinte, que você agora tem que acertar uma aposta aqui na loteria. Só que essa aposta, diferente da nossa Mega Sena, são 19 números. Você tem que acertar 19 números. E cada casinha dessa aqui, né, da aposta, não é de 1 a 60. É de 0, na verdade, a 500 trilhões. E você tem que acertar os 19 números. Se você errar qualquer número, você morre. E você só tem uma chance. Qual que é a probabilidade de você sair vivo dessa loteria? Não é zero, existe uma probabilidade, mas ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena que sim, não é plausível acreditar que o universo, que é tão ajustado assim, ele veio por acaso. E aí a pergunta que se segue aqui é: se você vencesse essa loteria, o que é mais provável? Que você ganhou por acaso, que você acertou esses 19 números por acaso, ou que você sabia quais números seriam sorteados? Ou seja, que existia um propósito naqueles números. A resposta aqui é, pelo menos a mais plausível, né? O que explica melhor a realidade é que existe um propósito nos números, nas constantes, né, do universo, nas distâncias, nas forças, nas temperaturas e assim por diante, né? Aí alguém vai dizer assim, não, mas tem os multiversos, tem vários universos. Isso aqui também é algo que está muito nos filmes hoje, nas coisas das crianças, dos jovens, né? Está aparecendo muito isso aqui, que é uma fuga dessa constatação de que o universo é precisamente ajustado. Alguém vai dizer assim, tá? Essa é a teoria dos multiversos, que existe um número infinito de universos teóricos, tá? São teóricos, eles não existem, ninguém nunca viu, eles não são observáveis, não mensuráveis, eles não são perceptíveis, a gente não consegue se comunicar com eles, mas quem sabe talvez existam um número infinito de universo. E quem sabe, aleatoriamente, nós vivemos num universo onde tem a vida. Pode ser que esse universo aqui não tenha vida, esse aqui não tenha vida, esse não tenha vida, mas por acaso o nosso tem. Aí, assim, por sorte, nós estamos aqui, vivendo nesse universo. Essa é a teoria dos multiversos. Mas aí a pergunta que fica aqui é a seguinte: tudo bem, se existe um número infinito de universos, quem é que criou esses universos? Ainda assim, não consegue explicar a origem dos multiversos. E a gente esbarraria mais uma vez no argumento cosmológico, que alguém precisa ter criado eles. Eles não podem se criar sozinhos. Tá? Então, a teoria dos multiversos, que as pessoas tentam usar às vezes, né, e vão falar sobre isso como se fosse uma coisa difícil de explicar, ela não é suficiente para explicar a existência de Deus, ou não, né, a criação do universo e a questão do ajuste preciso do universo. E o último argumento que a gente tem para a existência de Deus é esse aqui, ó, o argumento moral. Esse aqui é o mais difícil no sentido que ele é complexo, é sensível, mas ele diz o seguinte: se Deus não existe, também não existem valores morais objetivos nem deveres morais. Não tem nada que a gente seja obrigado a fazer e não tem certo e errado. Esse o que um ateu vai acreditar, no relativismo moral. O relativista, a pessoa que é relativista, também vai pensar sobre isso. Mas o argumento que a gente está dizendo é: se Deus não existe, também não existem esses valores. No entanto, na nossa realidade, na nossa vida diária, a gente percebe que valores morais objetivos existem sim. Tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas. Então, se existem valores morais, então Deus existe. Aí um ateu vai argumentar o seguinte, dizendo o seguinte, tá? Não, não precisa de Deus para existir moralidade. Aí o ateu, ele se contradiz aqui. Lembra da lei da não contradição? Ele se contradiz sem perceber. Por quê? Porque um ateu, por si só, pela sua própria forma de ver o mundo, sua cosmovisão, ele não acredita em moralidade absoluta. E se Deus não existe, que é o que o ateu vai acreditar, moralidade é um conceito que não passa de uma ilusão. Não existe certo e errado, na verdade, porque cada um vive do jeito que quiser, já que não existe Deus, ninguém dita as regras. Eu dito as regras, você dita as regras. E aí ele vai dizer assim, não, a sociedade dita as regras. E a gente já vai voltar nesse assunto aqui.
tá? Mas, se o ateísmo é verdadeiro, nós somos apenas matéria e energia. Eu e você somos substâncias químicas que reagem e tem, por causa dessas reações químicas, a gente vive o que a gente vive. Não é porque a gente escolhe viver ou qualquer coisa do tipo. A gente simplesmente somos reações químicas e biológicas, tá? E por causa disso a gente não tem valor intrínseco. Eu não sou mais importante do que você. Você não é mais importante do que eu. Eu não sou mais importante do que uma árvore. E você não é mais importante do que um mosquito. Porque não existe essa questão de valor. Porque você é matéria e energia. A árvore é matéria e energia. O mosquito também é matéria e energia. E assim por diante. Tá? E aí, sobre essa questão, né, da moralidade. Veja só essa cena aqui. O que tem de errado nessa cena? Caso não dê para ver direitinho, são dois leões, duas leoas, na verdade, né? Atacando um filhote de zebra. Tem alguma coisa de errado nessa cena? A maioria das pessoas vai dizer não, não tem nada de errado. Tudo bem. São leões matando, né, covardemente um filhote de zebra indefeso. E não tem nada de errado. Agora veja essa cena aqui. O que tem de errado nessa cena? A maioria das pessoas vai concordar que tem alguma coisa errada nessa cena. Que é uma foto do Holocausto, né? Dos judeus sendo mortos nos campos de concentração nazistas. E aí mesmo um ateu vai dizer, não, isso aqui é errado. Mesmo uma pessoa que é relativista, pós-modernista, que acha que cada um tem a sua verdade, vai dizer, não, isso aqui é errado. Isso aqui não deveria ser feito. Mas eles não têm direito de dizer isso, porque senão eles não estão sendo consistentes com a sua cosmovisão. Porque para os ateus, para os nazistas, matar os judeus estava certo. Eles acreditavam, a cultura deles ditava que era correto matar os judeus, porque os judeus eram uma raça inferior, que usava recursos do planeta e que, por serem inferiores, não deveriam existir. Então, vamos eliminar os judeus, os negros, as pessoas com deficiência, os homossexuais e assim por diante. Essa era a cosmovisão nazista. E se uma pessoa que é ateu ou relativista quer viver consistentemente a sua cosmovisão, ele não pode dizer que isso aqui é errado. Por que isso é errado? Porque você diz que é errado? Não, porque a minha sociedade diz que é errado, mas a sociedade nazista dizia que era certo. E aí? E agora? Já que é relativo? Então, mais uma vez, viver o relativismo de forma consistente é impossível. Se moralidade é relativa, no fim nada teria sentido real, tá? Cada um viveria a sua própria realidade. Você não poderia dizer para um estuprador que é errado estuprar, porque na verdade, na realidade do estuprador, estuprar é certo. A gente não poderia dizer nada que ninguém está fazendo nada de errado. A gente sempre seria necessário forçar sua moralidade sobre os demais. É a forma como você vê o mundo, você tentaria impor ela sobre outras pessoas. Não há um árbitro que decide o que é certo e errado. É igual jogar um jogo de futebol sem regras. Tem gente que pega com a mão, tem gente que pega com o pé, tem gente que acha que vale derrubar o adversário, vale bater no adversário. Não tem regras. Cada um é o árbitro do seu próprio jogo. Isso é o que um moralista, um relativista moral, ele vai viver. A política da boa vizinhança só funcionará enquanto as coisas andarem bem. A hora que tiver o primeiro conflito de interesses ali, acabou a questão da boa vizinhança, porque eu acredito que determinadas coisas são certas, você acredita que determinadas coisas são erradas, e a gente não entra em consenso, então agora cada um vive a sua própria realidade. Então, mais uma vez, é uma inconsistência lógica, o relativismo. Mas, infelizmente, é isso que a gente vem vivendo hoje, e a gente não está atento o suficiente para identificar isso, tá? Então, algumas afirmações morais absolutas aqui. Por exemplo, abusar sexualmente de crianças inocentes é errado. E não importa o que você pensa a respeito disso. Você pode concordar ou não, a sua sociedade pode dizer que é certo ou que é errado, mas todos nós, lá no fundo, sabemos que é errado. Matar pessoas porque tem uma crença religiosa diferente é errado. Não importa qual é a cultura, não importa qual é a época que você vive, qual sociedade que você vive, não importa o que você pensa, é errado. Discriminar pessoas por sua cor de pele ou traços raciais é errado. Todas essas coisas aqui são valores morais absolutos. Isso aqui não depende de você. Lembra da questão de verdade relativa e absoluta. O que é relativo depende de cada um. Nada disso aqui é relativo, tudo isso aqui é absoluto. Alimentar crianças pobres e famintas é certo. Eu acho muito difícil acreditar que alguém vai dizer que alimentar crianças pobres e famintas é errado. Uma pessoa que pensa como dizer isso, né? Uma pessoa dizer que é errado alimentar crianças pobres e famintas, essa pessoa tem um problema. Tá? E para finalizar aqui, né?
crer em Deus não é essencial para a moralidade, você não precisa acreditar em Deus. No entanto, sem Deus não haveria essa noção de moralidade. Sem Deus não haveria alguém que dita as regras, que diz o que é certo, o que é errado. E aí, mais uma vez, né, o ateísmo é incompatível com valores morais, porque é relativista em sua essência. Né? Se a gente é só matéria e energia, então não tem essa questão de certo ou errado. Então, com isso, a gente termina aqui a nossa parte do nosso conteúdo, onde a gente fala sobre a existência de Deus. Eu espero que esses 3 argumentos sejam suficientes para você reforçar a sua própria fé e crer que Deus existe, porque Deus criou tanto o universo, Deus fez o ajuste fino do universo, seu universo ser precisamente ajustado como é, e Deus criou regras que nós sabemos que temos que seguir intrinsecamente. Apesar de elas serem distorcidas, às vezes, a gente sabe que, de fato, algumas coisas são certas e outras coisas são erradas. Então, sabendo que Deus existe, aí a pergunta que fica é, tudo bem, Deus existe, mas qual Deus? A gente ainda não falou de religião nenhuma aqui. E aí a gente tem posições aqui a respeito de religião. Alguns vão dizer, todos os caminhos levam a Deus. Outros vão dizer, todas as religiões ensinam a mesma coisa. Ou outros vão dizer, todas as religiões estão erradas. E todas essas frases aqui, elas são falsas em si mesmas. Tá? A gente precisa de evidências para dizer que todas são certas, ou todas são erradas, ou todas ensinam a mesma coisa. E isso daqui é um problema porque, por causa dessa questão do relativismo, pós-modernismo, a gente tem sido ensinado que a gente tem que tolerar e aceitar todas as coisas. Na verdade, não é assim. Respeito a gente deve a todas as pessoas, a todas as crenças, mas a gente não precisa concordar em tudo. A gente pode discordar de forma respeitosa, não tem nenhum problema. Então, por exemplo, dizer que todos os caminhos levam a Deus, isso aqui é incoerente em si mesmo. Porque existem caminhos que são contraditórios. Então, como 2 caminhos contraditórios podem levar para o mesmo destino? Alguém dizer que todas as religiões ensinam a mesma coisa é porque não conhecem as religiões. Vou dar um exemplo para você. O cristianismo ensina que Jesus é Deus. O islamismo ensina que Jesus não é Deus. Então, o islamismo e o cristianismo não podem, ao mesmo tempo, estar certos. É a lei da não contradição. Não tem como Jesus ser Deus e não ser Deus ao mesmo tempo. Um dos dois está errado. Ou o cristianismo está errado, ou o islamismo está errado. O panteísmo, por exemplo, pegar o hinduísmo, onde diz que existem milhões de deuses. E o judaísmo, que é monoteísta, também se contradizem naquilo que é fundamental. O que existe nas religiões, e que as pessoas acabam dizendo isso, né, que todas ensinam a mesma coisa, existem coisas boas em todas as religiões. Você tem no budismo, no islamismo, no cristianismo, coisas que são semelhantes, o amor, o respeito, aquela coisa toda. Isso é tudo muito bom e está tudo certo em todas as religiões. Agora, naquilo que é fundamental, as religiões, elas discordam. Então, se elas discordam daquilo que é fundamental, elas não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. Vou dar mais um exemplo. O espiritismo e, por exemplo, o cristianismo. Um dos dois tem que estar errado, porque o cristianismo diz que não existe reencarnação. E o espiritismo diz que existe reencarnação. Só que um dos dois precisa estar errado, porque não pode a reencarnação existir e não existir ao mesmo tempo. Tá? Então, baseado nisso, aí aqui a gente começa a defender especificamente a fé cristã. E para defender a fé cristã, a gente defende o Novo Testamento. E eu vou explicar por quê, tá? E aqui tem premissas também. Por que a gente tem que defender o Novo Testamento? Porque se o Novo Testamento é confiável, então os relatos do Novo Testamento são confiáveis também. O Novo Testamento relata, né, é um dos relatos, que Jesus afirmou ser Deus, que ele morreu e que ele ressuscitou. Então, se essa premissa inicial é verdadeira, então a segunda premissa aqui pode ser verdadeira também. E se Jesus ressuscitou, então ele disse que é Deus e não pode mentir, porque Deus, ele é o parâmetro da moralidade perfeita. Deus não pode mentir. E se Jesus é Deus e não pode mentir, e Jesus validou o Antigo Testamento também como palavra de Deus, então toda a Bíblia é verdadeira. Então é assim que a gente defende a Bíblia. E aí, para defender o Novo Testamento, a gente tem 4 evidências que a gente busca. A gente vai estudar o estilo literário, a consistência interna, as evidências arqueológicas e históricas e as evidências documentais. Isso aqui é bem rápido, tá? O estilo literário do Novo Testamento, ele nos ajuda a crer na sua veracidade, que ele é verdadeiro, porque o estilo literário é uma narrativa histórica, diferente de um romance, de um conto, de um poema. Ele se preocupa em trazer fatos, dados de fatos históricos, de relatos históricos. Por exemplo, quando eu vejo que o Novo Testamento é um relato histórico, tudo que está sendo dito no Novo Testamento, a princípio é verdade. É óbvio que carece, né, de comprovação, por isso que a gente tem 4 evidências que a gente busca, né?
E aqui tem um exemplo de como o Novo Testamento é uma narrativa histórica. Em Lucas 3, verso 1 e 2, diz assim, ó, no 5º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e assim por diante, né? Ele continua explicando aqui, ele vai dando vários nomes de pessoas, de lugares, que todos eles existiram de fato. A gente tem comprovação histórica de todas essas pessoas e esses lugares. Então a gente vê em todo o Novo Testamento que os autores eles se preocuparam em fazer uma narrativa histórica, com exceção do livro do Apocalipse, que é uma literatura apocalíptica, é diferente. Mas todos os outros livros têm nomes de lugares, de pessoas, datas, locais, fatos que são comprovados arqueologicamente e historicamente. A segunda linha é a consistência interna, que tem a ver com contradições, né? Se um texto tem contradições em si mesmo, ele por si só ele perde a sua confiabilidade. No Novo Testamento não há contradições. O que há são diferentes perspectivas e versões dos fatos. Porque as pessoas vão atacar o Novo Testamento dizendo que existem contradições. Na verdade, não existem, tá? Então, por exemplo, alguém vai dizer assim, mas tem as bem-aventuranças, está diferente. Em Mateus 5 é uma coisa, em Lucas 6 é outra. Tudo bem. Em Mateus 5, tem o Sermão do Monte completo de Jesus. Em Lucas 6 é só um resumo. Não é que os relatos se contradizem, eles só apenas não falam exatamente a mesma coisa, no sentido de que não trazem o mesmo nível de detalhe. Aqui eu tenho um tipo de informação mais completa em Mateus 5, e em Lucas 6 eu tenho um resumo. Mas o que está em Lucas 6 também está em Mateus 5. Então não se contradiz. Tá? Só não é exatamente o mesmo relato. Lá em João 19 diz que Jesus carregou a cruz. Em Lucas 23 diz que Jesus não menciona, né, que Jesus carregou a cruz. Mas isso não é uma contradição. O fato é que João relatou com mais detalhes como foi o caminho de Jesus até o Gólgota, até a crucificação. Aí ele vai falar sobre Simão Cirineu, que carregou a cruz junto com Jesus e tudo mais. Mas Lucas não se preocupou com esse detalhe. João se preocupou, até porque João estava mais próximo de Jesus. Ele teve uma perspectiva diferente daquele fato. Não é uma contradição. Aí também vão dizer, em Mateus 1 tem uma genealogia, em Lucas 3 tem outra. Então, o texto se contradiz. Não é verdade, mais uma vez. Em Mateus 1, a gente tem a genealogia mostrando a linhagem real de Jesus, como descendente de Davi. E em Lucas se preocupou mais com a linhagem de Jesus como homem. E aí ele passa pela genealogia pelo lado de Maria, não pelo lado de José. E Lucas, inclusive, vai até Adão. Tá? Então, ele vai mais além, ele vai com um pouco mais de detalhe por uma outra perspectiva da genealogia de Jesus. E também tem relatos diferentes em Lucas 23 e em Marcos 15 em relação aos ladrões na cruz. Um dos relatos vai dizer que os 2 ladrões ofendiam Jesus. No outro relato diz que só um ladrão ofendeu Jesus. Isso é uma contradição? Não, não é. O fato é que Lucas ele detalhou um pouco mais que no início os 2 ladrões eles ofendiam Jesus, mas o próprio Lucas depois ele fala sobre um dos ladrões ter se arrependido e ter falado, Senhor, o Senhor é o Messias mesmo e o Senhor não devia estar aqui, então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele se arrepende. Em Marcos 15 não tem esse detalhe. Então são versões diferentes do mesmo fato, mas que não se contradizem. Em todo o Novo Testamento você tem uma consistência interna plena. Aí a gente tem muitas evidências arqueológicas e históricas, aqui a gente não vai mostrar todas, obviamente, mas tem no livro de Atos 84 fatos históricos comprovados. No livro de João, no evangelho dele, tem 60 fatos históricos comprovados. É comprovação histórica mesmo, com documentos, com mapas e coisas do tipo, tá? E a gente tem muitas fontes não cristãs, pessoas que não eram cristãos, que falaram sobre fatos relatados no Novo Testamento. Então a gente tem, por exemplo, Flávio Josefo, que era um historiador judeu, todos eles vivendo ali muito próximo da data dos acontecimentos, né? Jesus viveu até o ano 30 mais ou menos, então todos eles viveram mais ou menos nessa época, né? Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade, tá? A gente tem Cornélio Tácito, que era um historiador romano, Plínio, o jovem, governador romano, Seutônio, historiador romano, Marabar Serapião, que era um filósofo sírio, todos eles mencionando coisas que são citadas no Novo Testamento, tá? Aí aqui algumas fotos, né, de achados arqueológicos. Aqui a gente tem o ossuário de Caifás, que era o sumo sacerdote da época de Jesus. A gente tem aqui uma placa, aqui está escrito assim, Pilatos, governador da Judéia, então que mostra que Pilatos de fato existiu. Aqui tem o ossuário de Tiago, irmão de Jesus. Aqui em cima está escrito Tiago, irmão de Jesus, tá? Em aramaico. E aqui a gente tem o osso do tornozelo de uma pessoa que foi crucificada, porque tem gente que acredita que a crucificação era um mito. Tá? E aqui a gente tem uma evidência arqueológica de que, de fato, existiu a crucificação. E para finalizar aqui, as evidências documentais. Tá? Existem um número muito grande
de manuscritos, de documentos, né, históricos, manuscritos, com as cópias do Novo Testamento, tá? Então, o Novo Testamento é o documento com o maior número de cópias. Não existe nada parecido com o Novo Testamento em relação à história antiga, em relação à quantidade de documentos, tá? Todos os documentos de datas próximas dos eventos. Na época que os manuscritos foram feitos, muitas testemunhas ainda estavam vivas, pessoas que viveram na época de Jesus e ainda estavam vivas e poderiam ser questionadas. A gente tem citações dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são os discípulos dos apóstolos, os primeiros discípulos dos apóstolos ali. Eles citam textos do Novo Testamento em vários dos seus textos também. Eles escreveram muitas coisas, né? E se você pegar as citações que os pais da igreja fazem do Novo Testamento, você poderia reconstruir o Novo Testamento inteiro, com exceção de 11 versículos. Aí você tem, na biblioteca de John Rylands, lá na Inglaterra, você tem um trecho do Evangelho de João, que é datado do ano 100, mais ou menos. Tá? Então, muito perto da data do acontecimento, a gente tem um manuscrito. Também você tem aqui os manuscritos do Mar Morto, que também é uma descoberta arqueológica bem importante, que tem vários manuscritos de vários documentos, inclusive muitos deles de textos bíblicos, que são documentos que vão até o ano 200 a.C. Então, são documentos históricos, manuscritos mesmo, originais, que são preservados até hoje, e que mostram que o texto bíblico ele não foi adulterado, que o texto bíblico de fato é aquele que a gente tem nas Bíblias de hoje. E aqui, última informação sobre a questão da evidência documental, né? Só para mostrar a quantidade de documentos. A gente tem 5.500 cópias do Novo Testamento, enquanto outros escritos importantes, né, sobre, por exemplo, escritos de Platão, Sófocles, Aristóteles, a gente tem bem menos cópias com um intervalo de tempo muito grande entre o fato ocorrido e a data do manuscrito, e o Novo Testamento é tudo muito próximo das evidências, né? E por último aqui, as evidências da ressurreição. A gente tem 3 pontos que a gente usa como argumento sobre a ressurreição, porque se Jesus não ressuscitou, por mais que o Novo Testamento seja confiável, o cristianismo seria falso. O fato do sepulcro estar vazio era uma coisa bem importante, tá? Por quê? Porque o sepulcro era conhecido, era o sepulcro de José de Arimateia, que era um político, uma pessoa influente ali naquela época, então era um sepulcro conhecido pelas pessoas. Existiam guardas romanos na frente do sepulcro e ninguém nunca apresentou uma contestação para a evidência de que o sepulcro estava vazio. Era muito fácil você acabar com o cristianismo apresentando o corpo de Jesus. Ó, Jesus não ressuscitou não, ele está aqui, ó, aqui o corpo dele. E ninguém nunca mostrou o corpo de Jesus, e ninguém nunca encontrou o corpo de Jesus. Então, o fato do túmulo estar vazio é uma das evidências da ressurreição de Jesus. Outra também é a testemunhas oculares da ressurreição. Uma coisa que é importante, as mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição é uma coisa que dá uma confiabilidade muito grande. Porque naquela época, ninguém escreveria, se fosse mentira, né? Ninguém escreveria que as mulheres foram as primeiras testemunhas, porque as mulheres não tinham tanta credibilidade quanto os homens. Se eles quisessem mentir a respeito da ressurreição de Jesus, né, os apóstolos, eles teriam dito que eles mesmos tinham visto Jesus primeiro, né, não as mulheres. Os judeus também não falariam de ressurreição, porque esse negócio de ressurreição para o judeu era um tabu. E lá em 1 Coríntios 15, que foi escrito no ano 55, ou seja, 25 anos mais ou menos depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo ele fala de forma muito clara que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou e apareceu para várias pessoas. E ele cita o nome das pessoas. E as pessoas que Paulo cita estavam todas vivas na época que Paulo escreveu, então que também poderiam ser questionadas, né? E por fim, o testemunho dos apóstolos. Ninguém morreria por uma mentira tendo conhecimento de que se trata de uma mentira. Então, por exemplo, você sabe que determinado fato é mentira e você morre ainda assim por esse fato. Não, ninguém faria isso. E os apóstolos morreram acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Não haveria nenhum benefício para eles em afirmar a ressurreição. Se eles afirmassem a ressurreição, eles seriam mortos, seriam perseguidos, seriam colocados nas cruzes, nas fogueiras. E mesmo assim, eles continuavam firmes, afirmando que Jesus ressuscitou. E também, todos eles eram judeus. Os judeus, eles tinham a sua própria religião, o que forçaria eles a trocar de religião, começar a dizer que Jesus era Deus e que ressuscitou, sendo que eles morreriam mortes terríveis. Isso não faria sentido. E mesmo assim, eles viveram e morreram proclamando que Jesus ressuscitou. Nosso último ponto aqui agora. Então, conhecendo as evidências para a existência de Deus, que o Novo Testamento ele é verdadeiro, ele tem boas evidências da sua veracidade. É justo a gente dizer que só Jesus salva? Isso não seria arrogante? Não seria prepotente da parte dos cristãos?
E aí a gente entra nessa discussão sobre particularismo religioso contra pluralismo religioso, que é o que está entrando muito forte dentro das igrejas hoje, de outras crenças também salvarem e coisas do tipo, tá? O cristianismo, ele afirma ser exclusivo. Jesus falou, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. Se Jesus é Deus, e é algo que a gente está estudando aqui, comprovando, ou tentando pelo menos comprovar, a veracidade das afirmações de Jesus, se Jesus é Deus e ele diz que ele é o caminho, então, de fato, só existe um caminho. Ah, mas isso não é arrogante? Não, não é arrogante. É uma questão de busca pela verdade. O que é mais coerente? O que é mais plausível? Eu acreditar que Jesus, de fato, é Deus, baseado nas evidências, e que ele falou que existe só um caminho, ou eu querer acreditar pela minha emoção, não pela minha razão, ou seja, não pela busca pela verdade, que existem vários caminhos. Porque às vezes eu não quero ser cristão, porque o cristianismo impõe regras, impõe condutas que eu não gosto. E muitas pessoas estão indo para esse lado de não buscar a verdade em si, mas buscar a sua verdade. E por isso o relativismo está tão forte dentro das igrejas hoje. Porque as pessoas estão indo muito mais para aquilo que elas querem que seja verdade, não aquilo que de fato é a verdade. Então não é uma busca pela verdade, é uma busca por aquilo que ela acredita ser verdade. E aí, por causa disso, às vezes, não crê que Jesus é o único caminho. No entanto, Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo. Nós escolhemos o destino que nós temos. Deus não vai obrigar ninguém a viver o resto da eternidade com ele, sem que a pessoa queira. E aí muitas pessoas vão questionar, né, a respeito do particularismo. Ah, mas e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e tudo mais? Essas pessoas vão para o inferno? Não, é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todos nós vamos ser julgados segundo a luz que nós tivemos da revelação de Deus. Se você recebeu mais revelação de Deus, você vai ser julgado por essa revelação. Se você recebeu menos da revelação de Deus, você vai ser julgado por essa revelação. Agora, todos nós temos consciência, temos dentro de nós esses valores intrínsecos da moralidade, desse fascínio pela criação, pelo universo, e todos nós, intrinsecamente, queremos acreditar que existe um Deus, mas ao mesmo tempo a gente, às vezes, né, busca alternativas. E no fim, né, aqui é a conclusão, né? A gente conclui então que Deus existe pelos argumentos cosmológicos, moral e o argumento do design do universo. A gente conclui que o Novo Testamento é confiável, e se o Novo Testamento conta a verdade, então Jesus é Deus de fato. E Jesus, por ser Deus e não poder mentir, ele afirmou que ele é o único caminho. E, inclusive, ele morreu por nós, né? Ele pagou o preço por todos nós, morrendo e ressuscitando e comprovando a sua divindade. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu sei que essa é uma discussão longa, né? É um assunto bem complexo, denso, e a gente tenta condensar muito conteúdo em pouco tempo, mas eu espero que tenha, de alguma forma, ajudado vocês, tenha abençoado a vida de vocês. Todos nós precisamos conhecer mais, então tudo isso que a gente fez hoje aqui é mais para dar uma base para vocês, para que vocês possam ter informação, para que vocês possam ter curiosidade, de repente, de buscar conhecimento um pouco mais aprofundado sobre esses temas. Eu quero deixar aberto para alguém, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer sobre essa temática que a gente trouxe, eu fico aqui à disposição para responder. Se alguém tiver alguma coisa que queira comentar, também fique à vontade. Se alguém tiver algo que queira escrever, vai ficar gravado? Tá gravando, tá? Eu vou depois editar o vídeo e vou publicar, tá bom? Aí a gente vai colocar isso lá no canal da mentoria, tá? Na Mentoria Cristã a gente tem um canal no YouTube e a gente tem uma página no Instagram. É só procurar lá Mentoria Cristã, tá bom? Vai ficar lá nas mídias sociais que a gente tem. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Que bom que você gostou, Regina. Eu sei que é um assunto complexo, tá, gente? Eu entendo. São muitas horas de estudo de conteúdo que a gente tenta condensar, né? É bem complexo, eu sei. Mas o importante é a gente entender, e assim, a minha mensagem final para vocês aqui é a seguinte: a gente precisa compreender que a nossa fé, a fé cristã, ela não é uma fé cega. A gente tem, sim, evidências, e eu trouxe aqui evidências científicas para vocês, né? Evidências do que o que a gente acredita é verdade, que Deus existe, existem evidências científicas. A Bíblia é verdadeira, existem evidências. Jesus é Deus, existem evidências. Existem provas? Não, provas não, ninguém consegue provar que Deus existe, mas a gente tem muitas boas evidências para acreditar que ele existe, né? Então essa é a ideia aqui, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Daniel? Fica à vontade, Daniel. Só não vai aparecer sua imagem, tá? Mas a sua voz, você pode abrir teu áudio aí. Olá, estão me ouvindo? Sim. Opa. Bom, eu só queria compartilhar, né, um escrito que eu fiz um tempo atrás, na verdade, que está sobre esse assunto. E aí, como eu tenho já assistido, né, a apologética, né, que já foi feito, né, dessas vezes passadas, e também participando da mentoria, eu escrevi uma reflexão sobre isso, né, só para compartilhar, né. Uhum. Então, por exemplo, aqui para o pessoal, né? Será que são palavras tão heterogêneas, a fé e o ceticismo? Descobri que a fé é racional. A fé sem evidências não é fé, mas fideísmo. A fé Isso. surge de evidência. Meu filho, quando se sentir inseguro, correrá para mim, pois ele tem evidências de que eu o protegerei. A dicotomia entre o crente e o cético não é tão precisa. Por exemplo, do nada, nada se faz. Se do nada, nada se faz, porque existe algo ao invés do nada, o universo tem um começo. O tempo, o espaço, a matéria e a energia teve um começo. Segundo Johann Wettstein, todo sistema lógico, a lógica, tem que estar fora dele. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Se o universo é um sistema fechado, a lógica dele tem que estar fora dele, ou seja, tem que ter uma lógica fora do universo. Essa lógica tem que ser aquela que produziu o universo. Para produzir o universo, essa lógica não pode ser presa à matéria, porque é antes da matéria. Não pode ser presa ao espaço, porque é antes do espaço. Não pode ser presa ao tempo, porque é antes do tempo. Não pode ser presa à energia, porque é antes da energia. Mas é um princípio cósmico que tem que ter inteligência, propósito, razão e vontade. E o único ser que equivale a isso é um ser que é onipotente, onisciente e onipresente. E tem que estar acima de tudo, de todas as coisas, né? Então, Muito bom. né, não estou sendo científico ao levantar a hipótese de que tem que ter uma causa para o universo. Todavia, a ciência nunca conseguirá responder essa questão, pois a ciência é uma linguagem que tem por função única e exclusivamente explicar como a natureza funciona. Esse ser é anterior à natureza. Poderíamos, portanto, perder todas as esperanças de ter contato com esse ser supremo. Todavia, temos uma pista dentro de nós de quem é esse ser. Essa pista é a lei moral e a nossa consciência. Somos um pontinho no universo. Se eu olhar por esse ângulo, realmente sou nada. Todavia, posso olhar por outro ângulo, por exemplo, estou vivo, com uma máquina computacional incrível, que só para respirar, escrever e pensar sobre esse texto, muitas informações foram necessárias, como também processadas. Ao mesmo tempo que eu, ao refletir na ótica de Carl Sagan, me sinto nada, reflito na dimensão dos eventos que foram necessários para eu estar vivo, então me sinto o cara. Não porque eu estou sentado no topo do universo, mas é que mesmo eu não valendo nada, eu existo e o Criador me amou. O Criador me ama e ama todos nós. O amor está ao nosso redor e, se permitirmos, ele pode entrar dentro de nós. Sim, cada vez que começo a refletir, observo que todas as setas apontam para a existência de Deus. A fé é racional. É isso que eu escrevi refletindo Muito sobre essas obrigado. coisas. Acho que Depois eu vou pedir para você compartilhar comigo, que eu vou, obviamente, te dar os créditos, tá? tudo bem. Tá. Mas é que resume bem, tá? Ficou Uhum. muito bem resumido, né? Eu só vou pegar uma coisa que você falou, Daniel, que é bem importante, a questão do fideísmo, né? O fideísmo é a crença sem evidências, né? E Uhum. não é essa a fé que a gente tem, tá? O cristianismo não é um fideísmo, onde você acredita mesmo que não existe evidência nenhuma. Não é aquela coisa que você disse, que acredita porque acredita. Eu tenho fé porque eu tenho fé, sabe? O cristianismo a gente tem fé porque a gente Tem tem evidência. evidências de que existe um Deus que é confiável, existe um Deus que é verdadeiro, que existe um Deus que faz aquilo que ele diz que faz. Então, é por isso que a gente crê no que a gente crê. Mas para isso a gente precisa entender essas evidências que a gente tem. Foi um pouco do que eu tentei passar aqui para vocês hoje, de forma superficial, mas ainda assim, né, é bastante conteúdo, eu sei. Mas espero que tenha ajudado vocês. Se Uhum. vocês tiverem qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para entrar em contato. A gente tem os contatos da mentoria cristã lá
no site da Mentoria Cristã, é www.mentoriacristã.com.br, para quem não conhece. Tem redes sociais lá também. Vocês podem entrar em contato caso queiram, tá? Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês, um bom restinho de domingo aí, uma boa